A gente prometeu para vocês, né, que a gente tem o nosso quadro do agregador de pesquisas, né, toda semana. O Jairo Pimentel, então, sócio-diretor da Quantilab, já está por aqui. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Ele já vai aqui para o nosso telão, porque hoje é dia de analisar, então, os dados do agregador de pesquisas do ICL. O Jairo vai falar para a gente sobre isso, vai analisar as tendências apontadas pelas pesquisas nas capitais e mostrar como o Jair Bolsonaro, ex-presidente, e o presidente Lula influenciam as escolhas dos eleitores nesses municípios. Vamos aos dados, então, Jairo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, tudo jóia, prazer estar aqui novamente para falar do nosso agregador. A gente montou aqui, mapeou como é que está essa tendência, né, entre os candidatos apoiados por Bolsonaro e por Lula nas capitais brasileiras, utilizando os dados do agregador do Polling Data, né? Então, a gente do ICL e da Quantilab fizemos esse mapeamento com base nesses dados. E a gente observa aí hoje uma tendência de dominação, tanto daqueles que não estão alinhados nem ao Bolsonaro, nem ao Lula, né? Que são essas capitais em verde, e também, num segundo lugar, ali a tendência de uma dominação dos candidatos apoiados por Bolsonaro, sobretudo nos locais onde Bolsonaro se saiu melhor, né? No norte, no sul, e com algumas exceções ali no nordeste, sobretudo Salvador, Alagoas, enfim, a gente tem Piauí, Teresina, né? A gente tem essa tendência, né? Por outro lado, o Lula, os candidatos apoiados por Lula no Rio de Janeiro e em Goiás aparecem ali na frente, que são estados onde o Bolsonaro, capitais onde o Bolsonaro venceu a eleição, né? Então a gente tem esse quadro que mostra essa tendência de uma predominância verde, né? Ou seja, nenhum dos dois, mostrando aí uma relação muito mais pragmática do eleitor em relação às eleições locais do que propriamente um alinhamento ideológico com as duas figuras, né? A gente preparou também alguns slides que eu vou pedir para a produção colocar para a gente sobre como é que está a disputa com os partidos, né? Então, a gente aqui mostra como é que está essa corrida, que explica, inclusive, por que não tem um alinhamento, a predominância não é o alinhamento entre Bolsonaro e Lula. Porque a gente vê aqui, basicamente, os partidos mais ligados ao centrão, o PSD, União Brasil, o MDB, como aqueles que estão na frente na disputa, né? Às vezes empatado, como, por exemplo, o PSD está empatado em um local, o MDB em 2 locais, aqui em São Paulo, por exemplo, com o Ricardo Nunes, está empatado, apesar de ser um partido que está mais alinhado ao Bolsonaro. E depois vem o PL e muita fragmentação eleitoral aqui entre os partidos, né? Com, por exemplo, o PT aparecendo com 2, o Avante 1, e aí demais com uma liderança por capital, né? Então, um cenário bem fragmentado, que é no nosso multipartidarismo, né? O nosso multipartidarismo acaba levando essa situação onde a gente tem muitos partidos disputando, e isso tende a enxugar um pouco nas próximas eleições, porque a gente vai ter mais restrições em relação à eleição partidária, pelo fim da coligação, que já diminuiu o número de partidos, e pelo aumento da cláusula de barreira. Então, cada vez mais a gente vai ver menos partidos na disputa. Então, essa disputa municipal é importante porque essa diminuição vai ser importante porque na próxima eleição a gente vai ter uma diminuição também dos partidos na Câmara Federal. Então, é uma disputa já para 2026 aqui nas capitais. É isso que a gente está vendo. Além disso, olhando aqui no quadro geral, quem está vencendo este ano? 5 candidatos apoiados por Lula, sendo que em 3 lugares tem um empate, né? Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo, né? Porto Alegre, no caso, Porto Alegre, Goiânia e São Paulo. O Bolsonaro, os candidatos apoiados por Bolsonaro lideram em 12 capitais e nenhum dos dois em 10 capitais. Então, temos um cenário bastante competitivo aqui, mas nenhum dos dois e os candidatos apoiados pelo Bolsonaro hoje lideram frente aos candidatos apoiados pelo Lula, mostrando aí uma dificuldade da área mais progressista em levar adiante essas candidaturas nas capitais.
A gente falou sobre isso na semana passada, quando o Jair e a Jordana estiveram aqui com a gente. Tem uns tons de cinza na campanha, né? O mapa ele é muito bom. Se a gente puder voltar para o mapa, por exemplo, em Salvador, o PL está na chapa do atual prefeito, do Bruno Reis, que é do União Brasil. Só que ele não chama o Bolsonaro para evento nenhum. Você entra nas redes sociais do Bruno Reis, o Bolsonaro não aparece. O PL está na chapa, mas ele não participa da campanha. Então tem alguns lugares aí, e aí a gente vai ter que olhar caso a caso, né? Porque, obviamente, vocês tratam os números de acordo com as alianças e as coligações. Mas tem alguns lugares do Brasil onde o candidato é um bolsonarista oculto, assim, né? Tem um Bolsonaro ali atrás. Tipo o Marçal, por exemplo, aqui em São Paulo, não tem o apoio formal do Bolsonaro, mas é bolsonarista. Exato. Em Salvador, a gente está como azul ali, como o Bolsonaro na frente, só que o candidato, o atual prefeito, que lidera com folga, inclusive, as pesquisas, ele tem o Bolsonaro, né, tem o PL na chapa, mas é um Bolsonaro oculto, né? Ainda tem isso, né? Tem candidaturas pelo Brasil que podem ainda ocultar o Lula também. O Lula tem alguns lugares do Brasil que o Lula não tem exatamente muita intenção de voto, né? Vários estados onde o Lula perdeu a eleição, por exemplo, né, César? Então, ainda tem o bolsonarismo oculto e o lulismo oculto nas eleições, né? Que é um outro fenômeno. Entre essa tensão dinâmica, né, Jairo, parece ter essa complexidade. Por exemplo, esse exemplo que o William deu é muito bom. Em São Paulo existe, talvez isso agora mude, mas a gente via, por exemplo, a candidatura do Nunes, que queria colar a sua imagem no Jair Bolsonaro, mas só até certo ponto, né? Porque a partir daquele ponto isso também poderia implicar um processo de desgaste, considerando que o Jair Bolsonaro também tem uma rejeição muito alta em São Paulo. Então, eu acho que essa observação do William é absolutamente importante, porque não é a tensão dinâmica entre os dois candidatos meramente, simplesmente. Existem nuances dependendo do estado, dependendo da região, dependendo da micro-região, dependendo de como a política regional se aplica naquele contexto, e isso é um jogo muito válido para as eleições municipais, especialmente para as eleições municipais, né? Exatamente. Eu acho que o Bruno Reis em Salvador é um exemplo claro, mas Boa Vista também, a gente tem o Arthur Henrique, que também vai ter o PL por trás, mas não necessariamente morre de amores pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo. Então tem essa coisa também escondida. Aqui em São Paulo, o Nunes queria abraçar mais peronomútil o bolsonarismo, mas foi obrigado a fazê-lo pela entrada do Marçal, né? Tanto que isso acelerou o processo de entrada de um vice do PL, Coronel Melo, da Rota, né? E agora cada vez mais vai ter que se abraçar ao bolsonarismo, porque o Marçal está ocupando ali aquele espaço dos eleitores que votaram no Bolsonaro, né? E eu imagino, inclusive, essa mudança de postura do Bolsonaro, do Carlos, né? Que foi chamado até de retardado pelo Marçal e voltou atrás ontem. Já estão mais amigos, porque eu acho que eles perceberam que o Marçal, sendo eleito prefeito de São Paulo, é melhor para Bolsonaro. Concordo totalmente. Porque, primeiro, porque ficando em São Paulo vai ser difícil ele sair para um outro cargo. Segundo, São Paulo é uma máquina de destruir político. Não tem praticamente nenhum político que foi eleito prefeito de São Paulo que saiu incólume com a sua imagem, né? Todos acabaram sendo dragados pela complexidade que é a cidade, que faz com que as críticas surjam a todo momento. Então, não é bem um trampolim você ser eleito prefeito de São Paulo. Obviamente, você consegue, se você sair antes do prazo, como foi o caso do Serra, como foi o caso do Dória, que saíram antes de terminar, mas isso traz riscos e os riscos são sentidos ao longo da carreira. Então, o Marçal, eleito prefeito de São Paulo, parece ser a aposta do bolsonarismo para evitar justamente uma competição a nível nacional de Marçal e Bolsonaro. Eu acho, me parece muito inteligente essa colocação e eu acrescento, concordo totalmente. Veja, duas questões aí. O bolsonarismo percebeu que bater no Marçal não é interessante porque você acaba desidratando. Muita gente reclamando. Muitos bolsonaristas dizendo, olha, eu te adoro, o Bolsonaro, eu te adoro, Eduardo, mas nessa ocasião eu vou com o Marçal. Então, no cálculo pragmático, entre essas duas coisas, a meu ver, a central é essa que Jairo acabou de colocar. Ele eleito para a Prefeitura de São Paulo
você tem um aliado que é um aliado sob controle e que, de alguma forma, reduz o dano que ele pode causar no sentido de assumir o controle do próprio bolsonarismo. E, além disso, também é uma forma de atenuar as críticas que você recebe por não estar apoiando um candidato que entende-se ter os valores bolsonaristas, que não é algo que o público bolsonarista perceba no próprio Ricardo Nunes. É um movimento absolutamente pragmático que, ao meu ver, vai ao encontro disso que o Jair está colocando. Deixa eu te perguntar, no momento, quem sabe faz ao vivo, você tem ideia de quantas capitais, a gente tem 26, né, já que o DF não tem eleição municipal, podem ser definidas já no primeiro turno? Tem alguns casos que a gente vê emblemáticos, né? O doutor Furlan, lá em Macapá, com 91% das intenções de voto. Rodrigo Viana falou aqui, inclusive, que é tipo Saddam Hussein, né? É pesquisa para as eleições do Iraque, o Saddam Hussein tinha isso aí de intenção de voto. 91% de intenções de voto. Tem o caso, obviamente, do João Campos, no Recife. Tem outros casos. Tem ideia de quantos desses 26 aí, o Paz? Rio de Janeiro, temos alguns casos. Eu acho que, em média, umas 5 cidades aí devem entrar nesse cálculo. A maioria deve ir para o segundo turno, porque as eleições estão bem competitivas. Acho que poucos casos que a gente vai ter o Bruno Reis, em Salvador, provavelmente a gente vai ter. Então, a tendência é termos aí muita emoção ainda para o segundo turno, com certeza. Jair, quais são as próximas pesquisas para a gente ficar de olho que devem sair? Olha, agora sai pesquisa toda semana, né? Provavelmente semana que vem já tem alguma coisa nesse sentido. O agregador vai ser atualizado toda semana, né? Esses resultados já diferem um pouquinho do que a gente viu na semana anterior, mas a ideia é toda semana agora ter alguma pesquisa para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para as grandes capitais, né? Seja Quest, Datafolha, enfim, a gente vai ter bastante atualização a partir de agora, sobretudo no começo da campanha de televisão, que vai acelerar aí alguns processos, vai fazer com que a gente tenha mais noção do que vai acontecer, né? Então a tendência é essa agora. Muito trabalho pela frente, né? Exatamente. Então, muito obrigada. Eu que agradeço e até a próxima. Até a semana que vem. Valeu. É isso aí, a gente segue por aqui, minha gente. Na semana que vem tem mais pesquisa, então, toda semana, o Jairo com a gente, a Jordana, trazendo esse agregador, que é um serviço especial do ICL, feito para você, para a nossa audiência.